Olá, povão, tudo bem? Nós voltamos para a sala de aula e estamos enfrentando muitos problemas de agressividade e de outros comportamentos inadequados. Muitos. Indivíduo que não entra na sala ou que não fica na sala, ou se fica, né? Se entra, pode apresentar agressividade contra outras pessoas, contra si mesmo, grito, um monte de problema. Porque os indivíduos são muito mais sensíveis por conta de todo esse período que ficaram em casa, sem fazer atividade, na maioria das vezes, sem esse contato social, sem esse ambiente com tanto barulho, com tantos estímulos, com tudo isso. E aí a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Não é chamar os pais para buscar a criança. Pelo amor de Deus, essa é a pior solução. Você pode estar ensinando para o indivíduo a ser mais agressivo. Você pode estar decidindo um dos piores destinos possíveis para esse indivíduo sem saber. Eu sei que não é por mal, mas você pode estar fazendo isso se você tá chamando os pais para ir buscar um indivíduo. Eu sei que vocês estão colocados no fogo também, quem é professor, né? Tá colocado no fogo, porque também não sabe o que fazer. Eu vou dar para vocês aqui 4 dicas práticas, bem efetivas. Se você fizer essas 4 dicas, você vai ver a diferença extraordinária que vai acontecer nessa sua prática. São dicas que você pode fazer com os indivíduos, com a grande maioria deles. Alguns você pode fazer com todos, outros com a grande maioria deles. Especificamente, a 4ª talvez seja a mais importante. Então fica até o final para você acompanhar essas dicas aqui e depois, quando você fizer, você volta aqui para comentar, para dizer para mim como é que foi o resultado dessas intervenções. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia, estudando Inclusão Escolar da Pessoa com Autismo, Práticas com Evidência, e sou professor de escola, de sala de aula. E eu queria falar muito de alguns aspectos assim mais práticos, algumas dicas bem práticas que vocês podem implementar nas suas escolas para você reduzir esse quadro, para evitar o que é até mais interessante, né? Se você não tiver esse quadro de agressividade, aproveita essas dicas aqui e aí você pode evitar que isso aconteça na sua escola. Tá? Bom, a primeira dica, gente, ela é muito importante, útil não só para crianças que não falam, mas também para crianças que falam. Isso é muito importante, porque tem pessoas que confundem essa dica especificamente, que diz respeito à rotina visual. O que é isso? É quando eu organizo visualmente o que o indivíduo vai fazer durante aquele dia. Então, o que eu tenho durante esse dia? Tem tais aulas, tem tais atividades, eu pego aquilo ali e faço uma rotina com todas as atividades, né? Da primeira à última, e aí esse indivíduo vai visualmente, sabendo o que ele vai fazer e fazendo uma modificação à medida que ele vai fazendo. Então, por exemplo, pode ter duas imagens, uma do lado da outra, e quando ele termina, ele passa de um lado para o outro, né? Do vou fazer para o já fiz. Ou então ele põe embaixo, numa caixinha. São 2 possibilidades. Isso tem muito dado em favor da rotina visual, inclusive para crianças que falam e que entendem o que é falado. Por algum motivo, isso reduz a ansiedade. Mesmo que sejam atividades novas, atividades que não tenham sido feito ainda. Tem uma pesquisa de 94, do Flannery Horner, que eles pegaram crianças com autismo e eles, em certas circunstâncias, apresentaram ou não apresentaram a rotina, faziam atividades novas ou atividades já conhecidas. Mesmo que essas atividades já fossem conhecidas da criança, se não tivesse a rotina visual, elas apresentavam mais casos de agressividade para tentar sair daquelas atividades. E mesmo que as atividades fossem desconhecidas, se fosse a primeira vez que elas fossem fazer, se a rotina tivesse já sido apresentada com aquelas atividades, a agressividade ia lá embaixo. E aí houve uma série de outros estudos demonstrando essa relação. Então essa é uma coisa que você pode fazer, é uma coisa super barato, né? Você faz aí uma plastificadora, aí uns velcro, a gente consegue fazer na própria escola. Então essa aqui é a estratégia de sucesso, gente. Você apresentar visualmente o que vai acontecer. Por exemplo, eu vou apresentar aqui para você visualmente, que agora você vai fazer o seguinte, você vai dar um like, você consegue ver aí visualmente, você vai apertar o sininho e vai colocar marcar todas para você receber todas e vai se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, né? Então a estratégia de sucesso aqui também para continuar levando informação de qualidade para você aqui, tá? Bom, segunda estratégia importantíssima. Toda vez que eu falo dessa estratégia, quem é de sala de aula buga, né? A gente vem de uma tradição muito diferente. Quando o indivíduo volta para a escola, ele volta nesse contexto de pandemia muito mais sensível ao barulho, muito mais sensível a fazer atividade que ele não estava precisando fazer, porque ele estava em casa, estava num outro contexto. Quando ele volta com todas essas dificuldades, qual que é o nosso primeiro alvo de ensino? Não é, sei lá o que você está ensinando em matemática, português, história, sei lá o que. Não é esse o nosso objetivo de ensino primeiro. Nosso primeiro objetivo
efetivo, e aí entra esse olhar científico, o valor desse olhar é o indivíduo aprender a fazer atividades em sala de aula. De modo que, no princípio, em geral, se esse é um quadro de um indivíduo assim mais sensível, eu não vou dar atividades novas, não vou dar atividade que ele não saiba ainda. Eu vou dar atividade moleza, sopinha no mel, só atividade que ele já saiba. Ah, eu tô aprendendo aqui multiplicação. Soma ele já sabe, mas agora não tá na multiplicação não. Então para ele vai ser soma, que agora eu só quero que ele faça aquilo que é tranquilo, que é suave na nave para ele. Então eu vou fazer atividades que ele já saiba e não atividades novas. Entendeu isso? Ah, mas poxa, eu tô perdendo o tempo dele. Não tá perdendo. Você tá ensinando uma habilidade para ele, só que pro outro indivíduo com desenvolvimento típico, essa habilidade de ficar sentado era uma habilidade natural, não vou dizer que é natural, não é a melhor palavra, mas só para fins didáticos aqui. Para esse outro indivíduo pode ser muito difícil, portanto a gente tem que organizar de uma maneira que seja efetiva. Dessa maneira é efetiva. Então a gente vai ter como alvo específico ficar na sala fazendo atividades. Daí que eu não posso introduzir um outro alvo que seja desafiador, porque vai haver uma confusão e não vai funcionar. É simples assim, não funciona. Terceira dica quente para vocês. Sendo atividades já conhecidas, né, de habilidades já conhecidas ou atividades novas, nas duas circunstâncias, se tem uma coisa, se a rigor não faz o menor sentido, né, assim, logicamente falando, mas que funciona muito, é você dar a opção de atividade. Então, toda vez que eu for ter um momento de atividade, ao invés de eu ter uma atividade que o indivíduo possa fazer, eu tenho duas ou três, né, e eu digo para ele assim, olha, nós temos 3 atividades aqui, você precisa fazer uma. Qual que você quer fazer? Por algum motivo, ainda que no final das contas ele faça tudo, funciona muito bem. Então, eu tenho ali a necessidade de ter um arcabouço um pouco maior, né, ter um planejamento um pouco maior, para eu ter atividades um pouco diferentes para a mesma habilidade. E isso tem um valor em termos de redução de comportamento problema extraordinário. Quarta dica é eu intercalar o momento de aula com intervalos mais frequentes. E esses intervalos, idealmente, né, eles não são contados simplesmente pelo tempo, mas pela quantidade de atividades que o indivíduo faz. Então, por exemplo, vamos imaginar que em vez de eu fazer uma atividade gigantesca, eu faço atividades com menos tarefas, com menos coisas para fazer, e a cada vez que ele faz a atividade, ele vai somando um ponto. Eu posso contar, por exemplo, com isso aqui, ó. Isso aqui é uma economia de fichas, depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, depois eu falo, tá? Isso aqui eu já comprei, mas vocês podem fazer também. Comprei não, ganhei do Voz em Papel, que faz uns trabalhos muito legais com isso. Tem aí no Instagram, vocês podem depois, quem quiser, entrar em contato com eles também. Então, você, por exemplo, pega essas fichas aqui, você recolhe essas fichas, e quando o indivíduo faz uma atividade, faz uma questão, você dá uma ficha para ele. Quando ele soma essas fichas, ele soma uma quantidade, portanto, de emissões do comportamento, ele tem acesso a um período em que ele vai assistir uma coisa no celular, ou ele vai desenhar, ou ele vai, sei lá, o que ele gostar de fazer. E aí eu consigo introduzir essas atividades que são reforçadoras, que são de preferência do indivíduo, durante o período de aula. E quando eu faço isso de uma maneira mais orgânica, e aí eu consigo ter mais oportunidades dele ter acesso a esses reforçadores contingentes, ou seja, como consequência dele fazer as atividades, eu aumento a probabilidade dele fazer essas atividades, dele fazer isso feliz, dele fazer isso engajado, motivado, e depois dele não precisar mais desses reforçadores para ele poder fazer, que aquilo já se torna uma atividade reforçadora para o próprio indivíduo. Então, eu não necessariamente preciso utilizar a economia de fichas, mas eu posso utilizá-la como uma ferramenta até para eu me organizar e para o próprio indivíduo se organizar e saber quando que ele vai ter esse intervalo, o que é que ele precisa fazer, né? Nesse caso aqui, né, nessa aqui tem 10, né? Tem 10 fichas que o indivíduo vai acumulando, mas eu não preciso tirar todas. Eu posso, por exemplo, se ele vai receber um intervalo, um reforçador a cada 2 intervalos, eu posso dar para ele assim. Daí, quando ele faz uma atividade, eu colo essa aqui, e quando ele faz a outra, eu colo essa aqui, portanto, ele completa. Eu não preciso necessariamente tirar tudo. Mas à medida que ele vai ficando mais proficiente, vai conseguindo fazer mais atividades com mais autonomia, eu vou entregando para ele com menos estrelinha, e aí ele tem que fazer mais atividades para ter acesso àquilo. Eu sempre falo que a escola, se você conhece a escola, tem algumas coisas que são extraordinárias. Por exemplo, o indivíduo sair 1 minuto antes pro intervalo, pro recreio, parece que você tá dando 1 quilo de ouro para ele. É outra coisa que não faz o menor sentido, mas é assim. Quem é de escola, comenta aqui. Quem for professor de escola, fala se eu tô mentindo aqui. Então, coisas muito sutis que você pode utilizar, pode mobilizar na sala de aula, que podem funcionar muito, né? Muito bem. E por fim, a última dica, gente, você não pode perder essa dica. Essa dica ela é muito importante, ela é muito valiosa, tá? Antes de eu falar essa dica, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao autismo ou educação especial, vocês podem fazer o seguinte. A gente tem mais de 500 vídeos aqui no canal. Então você põe no YouTube assim, por exemplo, agressividade, autismo, Lucelmo. Seletividade alimentar, autismo,
autismo Lucelmo. Inclusão escolar, autismo Lucelmo. Qualquer outra coisa, formação de professores, autismo Lucelmo. Você pode encontrar muitas das coisas que a gente já produziu e aproveitar esse arsenal aqui que a gente já colocou para vocês. São mais de 500 vídeos, é muita coisa, né, gente? Então vocês podem entrar aqui e usufruir. Tem muito espectador novo aqui no canal que pode pegar isso tudo aí para poder aproveitar também. Mas passando aqui agora para a última dica. Quando o indivíduo entra em um comportamento de crise realmente agressiva, muito séria, que muitas vezes acontece, né, de fato, ele, naquele momento, você tem que tomar a saída mais segura, né? O ideal é que os professores tivessem um curso de segurança a crises agressivas, né, para fazer procedimentos de intervenção física, depois eu falo disso em outro vídeo, mas naquele momento, né, você consegue discriminar. O indivíduo, em geral, ele não chega naquilo ali de uma hora para outra. Ele tem uma série de outros comportamentos que nós chamamos de precursores, comportamentos que vêm antes, sinais que ele vai apresentando, né? Existem várias formas de organizar isso, de você registrar e organizar isso. O Professional Crisis Management, o PCM, por exemplo, eles chamam de pré-crise 1, 2 e 3, que seria assim, o pré-crise 1 seria quando o indivíduo, ele para de fazer atividade. Ele tem uma atividade que ele está fazendo, ele para, ele fica off-task, né, desengajado. Depois ele começa a apresentar uma agitação, ele começa a ter um comportamento de, eventualmente, falar com as outras pessoas de uma maneira mais agressiva, né, o que eles chamam de junk behavior, né, um comportamento meio bobo, assim, né, a gente acabou traduzindo assim, mas seria, a rigor seria comportamento lixo, né, na tradução literal. Depois ele pode começar a apresentar uma agressividade que é pontual, né, que ela acontece e depois ela para, contra si ou contra outra, para depois entrar no nível de crise mesmo, que é uma agressão ou uma autoagressão continuada, um comportamento de alta magnitude, né. Então a gente vai discriminar quais são esses sinais de aceleração, quando é que ele começou a acelerar e pode chegar num comportamento inadequado. Aí nesse momento, a gente idealmente vai redirecionar o indivíduo. Mas esse redirecionamento, idealmente, ele é através de uma pequena tarefa, uma demanda muito simples. Eu chego lá e pergunto para o indivíduo uma coisa, né? Então ele me responde ou ele faz uma demanda muito simples. Eu peço para ele pegar uma coisa no chão e aí quando ele atende, aí eu redireciono ele para uma atividade que ele quer. Eu coloco ele diante de uma demanda muito simples para ele terminar ali a atividade para não considerar assim que foi o comportamento inadequado dele que fez ele sair, né? Ele faz uma demanda bem mais simples e aí sim, porque ele fez aquela demanda, né? Aí a gente sai e redireciona para outra coisa, para ele de fato desacelerar daquele comportamento. E esse é o ideal, portanto, né? A gente perceber qual que é o comportamento precursor daquele comportamento agressivo. Agora, se o comportamento agressivo de fato chegar, a crise realmente chegar, a gente tem que tomar as decisões mais seguras ali, que elas podem envolver uma série de coisas, mas de fato a gente não pode ter essa mania de chamar os pais. Por quê? Porque ele está se comportando para sair daquele ambiente, para se livrar daquilo. Se a gente chama a mãe e leva ele para outro lugar, a gente está ensinando a ele que esse comportamento é um comportamento vantajoso para ele. Então, a gente acha que está tendo a decisão mais segura, mas ela não é. Pelo contrário, é uma decisão que está levando a mais insegurança para aquele indivíduo. Mais insegurança, porque ele vai fazer isso muito mais do que ele está fazendo hoje, muito mais rápido do que ele está fazendo hoje. Então a probabilidade de ter outros problemas desse comportamento se generalizar para todos os ambientes dele é muito grande. Então fica atento, não vamos fazer isso. Não é o caminho. Gente, um grande abraço. Compartilha nos grupos de pais, grupos de profissionais para a gente espalhar o conhecimento científico. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau.